Chiquinha e o teatro. A meteórica popularidade a partir de Atraente incomodou sobremaneira o seu pai, que passou a mandar rasgar as partituras de Chiquinha vendidas nas ruas por meninos pobres. Mas nada disso adiantou, pois ela, alguns anos depois, subiu vários degraus e entrou em trajes de gala nos palcos dos teatros cariocas. Em janeiro de 1935, Chiquinha Gonzaga deu uma entrevista ao jornal Informação, onde afirma: "Já fiz muito pelo nosso teatro e pela nossa música popular. Escrevi não somente para os teatros brasileiros, como para os de Portugal, onde estive regendo a orquestra do Teatro Avenida, quando representaram ali minha fantasia A Bota do Diabo, se bem me lembro." Na segunda metade do século XIX, com a riqueza do café, o surgimento da indústria e a alavancagem do comércio, o fortalecimento da classe média foi evidente, e isto proporcionou o surgimento de espetáculos mundanos para alegrar a noite carioca. Assim surgem os cafés-concerto, os salões de dança e os espetáculos de revista e varietês. Primeiramente, vieram de Paris acompanhados de Las Cocottes Françaises e depois com apresentações de operetas, cançonetas e espetáculos cômicos escritos e produzidos aqui no Brasil. A primeira revista brasileira foi encenada no Rio de Janeiro em 1859 no Teatro Ginásio. Chamava-se As Surpresas do Senhor Piedade, de Justiniano Figueiredo Novaes. Ela se constituía em um vaudeville de características bem francesas. O teatro de revista, quando apareceu, tinha como objetivo mostrar os acontecimentos ocorridos no ano anterior, passando em revista criticamente os costumes e as transformações políticas ocorridas na cidade e no país. Esse tipo de espetáculo propunha uma sátira à política e ao cotidiano. Sabiam que, ao inserir em seus espetáculos danças da moda, como o machixe, estariam retratando os costumes da sociedade carioca da época, e os compositores, via de regra, consideravam estes fatores ao formularem seus musicais. Apenas em 1877, com a encenação de O Rio de Janeiro, de Arthur Azevedo, o teatro começa a adquirir roupagens nacionais. Inicia-se assim o Teatro Nacional, baseado em musicais, revistas e farsas, que cresceu e atingiu seu auge nas décadas de 40 e 50. Quem, com cabelos de prata, não se lembra das famosas vedetes do Teatro Rebolado? Este cenário que se iniciava foi a sopa no mel para Chiquinha. Vanguardista, como sempre, ela procurou logo se imiscuir no meio teatral, que iniciava seus primeiros passos. O primeiro contato foi em 1883, quando foi convidada para fazer a parte musical para o libreto da opereta Viagem ao Parnaso, de Arthur Azevedo. Ela já tinha composto 8 músicas para canto e estava em andamento com a parte de piano, quando os financiadores da peça a chamaram para uma conversa. Eles informaram que as músicas estavam ótimas, mas tem sempre o mas. Ela não poderia assinar a obra musical porque a sociedade não iria aceitar que uma mulher fosse a compositora de uma obra teatral, mas que eles tinham a solução. Ela poderia assinar as partituras sob um pseudônimo masculino. Bom, ela estava precisando muito de grana, mas, tem sempre um mais, indignada, recusou-se, pegou suas partituras e foi embora.
Sem música, a estreia da opereta foi adiada sine die. Chiquinha pensou que nunca iriam deixar ela subir num palco com suas músicas e, por isso, resolveu compor uma peça com músicas e libreto dela mesma. Assim nasceu Festa de São João, uma opereta de costumes campestres. Mas, tem sempre mais, a peça permaneceu inédita durante 133 anos. Finalmente foi encenada em Curitiba em grande estilo, com direito à sessão extra devido ao sucesso de público. Isto aconteceu em 28 de outubro de 2017, quando da comemoração dos 170 anos do nascimento de Chiquinha, durante o terceiro Festival de Ópera do Paraná. Quem sabe ela pôde finalmente assistir à encenação de sua peça. Apenas em 1890, Arthur Azevedo levava ao ar a sua Viagem ao Parnaso. Por outro lado, neste ano, Chiquinha já tinha encenado cerca de 10 peças, já tinha levado o violão para o teatro, já tinha virado maestrina e já tinha contribuído significativamente para o surgimento do machixe e do choro. Enfim, já tinha revolucionado tudo. Como já foi dito, no teatro ela compôs para 77 obras, a maioria delas incluindo alguma partitura de machixe. Tão vasta produção lhe rendeu o apelido de Offenbach de saia. Offenbach foi um compositor e violoncelista francês de origem alemã da era romântica. Foi um paladino da opereta e um percursor do teatro musical moderno. 2 anos mais tarde da tentativa frustrada com Arthur de Azevedo, em 17 de janeiro de 1885, ela estreou compondo a trilha sonora da opereta de costumes A Corte na Roça. Durante a montagem desta opereta, o regente da orquestra mudava o andamento das músicas e ela dizia: "Não é assim, maestro." Ele insistia e ela dizia: "Maestro, a música é minha, não sua. Faça como eu digo." E nada, até que ela perdeu a paciência e resolveu ela mesma reger a orquestra. Assim, o Teatro Príncipe Imperial do Rio de Janeiro foi testemunha da história, pois assistiu à encenação de uma peça assinada por uma mulher e assistiu também a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil, quiçá no mundo, pois a única referência que eu encontrei de uma mulher regendo uma orquestra foi de Antônia Brico, uma holandesa que regeu a Filarmônica de Berlim em fevereiro de 1930, 45 anos depois. O problema é que não existia na língua portuguesa o feminino da palavra maestro. Assim, os jornais a apresentaram como a maestra Francisca Edviges Gonzaga. Já que a Itália é o berço da ópera, logo depois, algum erudito importou a palavra maestri do italiano e a portuguesou-a, nascendo assim a palavra maestrina. Ou seja, Chiquinha obrigou aos dicionaristas a criar mais um verbete. Foram ao todo 8 músicas de Chiquinha nessa peça. O seu número final trazia um casal de dançarinos dançando entrelaçados um machixe. O público adorou e, extasiado, pedia bis da cena final, mas a polícia impediu a reapresentação, ameaçando prender todo mundo. Foi mais um escândalo. O anúncio para a segunda apresentação da peça foi publicado 2 vezes por causa de problemas com a censura. Finalmente, a peça foi liberada e o machixe triunfou. É claro que o acontecido, ao invés de coibir, promoveu o machixe e Chiquinha logo percebeu isso, passando a compor o gênero para as cenas finais das várias outras peças populares, além de publicar outros tantos machixes avulsos. Só que Chiquinha não era besta e, para dar um drible na censura, não assinava mais as canções como machixes. Como já expliquei, eles viraram tangos ou tangos brasileiros. Por causa dessa sabedoria da Chiquinha,
Algumas pessoas pensam que o nosso chorinho se originou do tango argentino, mas não tem nada a ver. Já a maestrina, Chiquinha inventa mais uma. Reuniu cerca de 100 violões, violas e pandeiros e deu um recital no Imperial Teatro São Pedro de Alcântara, em 1889. Já pensou? Um recital de violões, instrumento associado a ralé e renegado pela elite. No recital, músicas brasileiras como Sabiá da Mata e Caramuru. E o que é pior, amadores vestidos a caráter dançavam entrelaçados. Chiquinha foi quem primeiro e mais profundamente compreendeu as nuances do maxixe. Mário de Andrade definiu Chiquinha e o maxixe da seguinte forma: as várias facetas esplêndidas do seu talento espargem estonteantes harmonias cadenciadas em estonteantes ritmos. As palavras de Mário de Andrade explicam por que Chiquinha foi a grande responsável pela difusão e consagração desse ritmo tipicamente brasileiro que se tornou a dança mais popular no Brasil. Vamos ouvir agora uma canção de nome A Morena, uma canção de Chiquinha com versos do farmacêutico e teatrólogo Ernesto de Souza. Ele era o fabricante do famoso rum creosotado, cujo anúncio nos bondes do Rio de Janeiro marcou época na publicidade. Aqui a canção está interpretada por Vânia Carvalho e faz parte do CD Evolução 2, do selo Eldorado, gravada em 1979.